Hoje houve um protesto contra a poluição do rio Vizela. A repórter Beatriz Veloso acompanhou a manifestação. É uma luta já antiga, dura há quase 40 anos. Aqui pede-se neste protesto, e já se pede assim há vários anos, a despoluição do rio Vizela. Estão fartos de que ele corra sob a cor avermelhada. Querem por isso que seja limpo e que se faça alguma coisa. Acontece por isso mesmo este protesto em frente à etar de Cerzelo. As pessoas reúnem-se aqui para pedirem então essa mesma despoluição, não é assim? É verdade, nós não vamos desistir, nós somos um povo que já demonstramos ao país e aos políticos, principalmente aos políticos, que não desistimos. Quando metemos algo na cabeça e que sabemos que temos razão, vamos até ao fim. E se os políticos ainda não entenderam quem é o povo de Vizela, é bom que recorde que recuem 38 anos atrás para saber o que é que se passou no 5 de agosto de 1982, que nem foi com a GNR e Chaimites que nos meteram medo, e não é agora que nos vão meter medo. Nós sabemos que estamos dentro da razão, e só não resolvem o problema da poluição do rio Vizela porque não querem, e isto já começa a ser uma palhaçada das pessoas responsáveis deste país e das águas de Portugal. Querem por isso uma resolução rápida? Queremos uma resolução rápida porque não queremos ver no futuro o Parque das Termas que é banhado em parte pelo rio Vizela, que tem lá o lago que é abastecido pelo rio Vizela. Não quero ver o rio mais vermelho, não quero ver o lago vermelho, e não quero que no futuro os meus netos digam que temos um parque com árvores plásticas e temos umas margens do rio com árvores plásticas. Por este andamento, a fauna e a flora do rio Vizela vai desaparecer. Vão pôr quê? Tudo sintético por lá fora? Não queremos isso, nós queremos que o rio seja como foi outrora. E só não é porque não querem. Como é que se chama? José Manuel Couto. Viveu aqui desde sempre? Sempre, sou vizelense de Gema. Acompanha, portanto, tudo? Tudo. E se for preciso ir para a luta, vamos para a luta. E atenção, isto é um aviso à navegação. Há 38 anos atrás tínhamos meia dúzia de instituições. Agora temos cerca de 50 instituições na nossa terra que todas juntas fazem muita força, e depois eles vão ver o que é o povo de Vizela, que tenham cuidadinho com aquilo que andam a fazer com Vizela. Para então uma luta de todos os vizelenses e que é também acompanhada pela autarquia, não é, Presidente? Que sinal é que quiseram dar hoje aqui? Foi um primeiro sinal, um sinal singelo, um sinal simples, mas o primeiro passo para que fique claro que o povo de Vizela está disponível para fazer tudo o que seja necessário para despoluir o rio. E só efetivamente parará quando o rio estiver despoluído. Daí que esta é uma primeira ação de sensibilização. Haverá também uma queixa-crime em tribunal próprio, haverá também um boicote eleitoral às presidenciais caso não se verifique a alteração do estado de coisas, e depois haverá um conjunto de ações que efetivamente o povo de Vizela está predisposto a fazer, está predisposto a demonstrar o descontentamento, sobretudo para ter o seu rio de volta. Já têm algumas soluções em cima da mesa que podem de alguma forma resultar para fazer então a despoluição do rio Vizela. Que soluções são essas? A primeira solução, e única, que é a solução que nós vemos, é a necessidade de construir um emissário, de construir uma conduta que vá efetivamente desta estação de tratamento até à próxima estação de tratamento, criando condições para quê? Por um lado, que haja um trabalho conjunto das duas estações de tratamento daquilo que são os fluentes desta etar, e por outro lado, que a água ao ser descarregada no rio Vizela não seja descarregada, por exemplo, como é descarregada nesta altura do ano, onde a água que é descarregada pela etar é praticamente superior à água que efetivamente passa no rio, o que torna praticamente impensável e impossível na realidade de criar aqui uma solução. Daí que o nosso objetivo é mesmo isso. Precisamos que as duas estações de tratamento trabalhem de forma conjunta e que o depósito da água seja no local onde seja possível não ser tão notório, tão expressivo e tão significativo. Mas precisam de uma intervenção do Governo para que isso aconteça? Precisamos, sem dúvida, de uma intervenção do Governo.
precisamos de uma intervenção do Sr. Ministro do Ambiente, precisamos de uma parceria do Sr. Ministro do Ambiente com as Águas do Norte e desta forma que se consiga criar condições para que, segundo um orçamento que tivemos das Águas do Norte na ordem de 5 milhões de euros, esta obra possa acontecer. E não me parece que 5 milhões de euros seja um valor tão expressivo, tão significativo para, na realidade, despoluir um rio que há quase 4 décadas continua a ser poluído e continua a ser vontade enorme de toda a população que o deixe de ser. Já recebeu alguma resposta do Governo? Solicitámos uma audiência ontem mesmo, esperamos que dentro em breve o Sr. Ministro nos possa receber, no sentido de conseguirmos colocar-lhe esta questão. Com a promessa de que a luta vai continuar? Com a promessa que a luta vai continuar. Só depois de termos algo concreto, palpável, que consigamos perceber que é a solução definitiva para o Rio Vizela, aí nós pararemos. Muito obrigada. Neste protesto que decorre então em frente à etar de Cerzedo, um protesto esse que se fez com dezenas de pessoas que se juntaram aqui a pedir a despoluição do rio Vizela, que há 40 anos corre poluído, uma luta que é então antiga e que por isso se fez hoje um protesto para que haja um sinal positivo de que se vai avançar com a despoluição. Manifestação acompanhada pela Beatriz Veloso. Dezenas de pessoas concentraram-se numa vigília junto à etar de Cerzedo para protestar contra a poluição no rio Vizela. A autarquia diz ter provas de que aquela estação, em vez de tratar, está a contaminar a água. Colocaram velas e trouxeram cartazes num protesto simbólico mesmo à porta da etar de Cerzedo. A população pede o fim das descargas poluentes no rio Vizela, um problema que se arrasta há décadas. Sabemos que esta estação não tem condições para tratar tudo aquilo que acaba por chegar aqui. Sabemos que mesmo que trate, quando for para descarregar no rio, este praticamente é inexistente. O que nós pretendemos é que seja feito um emissário para resolver definitivamente este problema. Não é uma vez nem duas por mês, é mais do que isso. Como é que vocês se apercebem? Da cor do rio. Começa a ficar ora castanho, ora avermelhado, portanto nota-se uma cor que não é a cor natural do rio. Há 40 anos atrás nós banhávamos no rio, límpido. Um rio que dava gosto até se bebia desta água, hoje está assim, sujo, vermelho, castanho, de todas as cores, depende da forma como do produto que lhe ponham no momento. As imagens são do mês passado e mostram o rio Vizela manchado de vermelho. As análises à água confirmaram a contaminação. A autarquia pede a construção de um emissário, já orçamentado em 5 milhões de euros. E até acho que o Sr. Ministro pode fazer um grande brilharete. Eu, se fosse Ministro do Ambiente, tendo a possibilidade de despoluir um dos rios mais poluídos da Europa e apenas fazer um investimento de cerca de 5 milhões de euros, eu não pensava 2 vezes. Até que o rio esteja despoluído, não vão parar. Ameaçam boicotar as eleições presidenciais, avançar com uma queixa-crime nos tribunais e apelar para a Agência Europeia do Ambiente. As Águas do Norte, entidade responsável pela etar de Cerzedo, garante não haver qualquer anomalia no tratamento da água. Dezenas de pessoas exigiram ontem a despoluição do rio Vizela. A Câmara acusa uma etar de fazer descargas poluentes. É pelos pés de Henrique que se acende mais uma vela nesta vigília pelo rio. O símbolo da terra, a Vizela romana, parece orientar as luzes que se acendem e que apontam numa só direção. O que nos traz cá é a defesa de um recurso, que é o rio Vizela, que para esta comunidade, para o Concelho de Vizela e para toda a população, sempre foi algo de muito importante. Temos que ir para fora do Concelho, para outras terras, para outros rios limpos, com água limpa, para podermos usufruir de uma praia fluvial, quando não devia acontecer, porque temos aqui um rio, o rio é de todos, é do povo, devia ser, mas assim não. Estas imagens do rio Vizela foram captadas no mês passado. A autarquia avançou com análises químicas e microbiológicas à água e apontou o dedo à etar de Cerzedo. Não resta qualquer tipo de dúvidas, e se dúvidas restassem, a Câmara Municipal de Vizela tem acompanhado praticamente diariamente todas as descargas que são efetuadas e recolheu imagens onde prova de uma forma cabal que não há qualquer tipo de dúvida. Vejam como é que é o rio na primeira ponte e antes da etar. E depois desloquem-se à ponte a seguir e vejam a cor do mesmo. A Águas do Norte garantiu que não há qualquer problema e que a etar tem sido fiscalizada. A Câmara de Vizela defende a construção de um emissário que custaria 5 milhões de euros e que permitiria acabar com a poluição no rio. A autarquia pediu ainda um estudo ambiental à Universidade de Aveiro e diz que está a preparar uma queixa contra a Águas do Norte por suspeita de crime ambiental.